Gente, eu troquei de celular, eu gravo com meu celular. Tenho dois, eu troquei agora, mas acho que vai ficar boa a gravação. Vocês me mandaram algumas perguntas. Teve uma pergunta de uma pessoa sobre os aspectos com os nodos. Essa pergunta daria até uma playlist, né? Os planetas enviando aspectos para os nodos. O que eu quero colocar para vocês, importante sobre isso, é que se o eixo dos nodos fizer quadratura com um planeta, isso é bastante comum. Os nodos enviarem uma quadratura para um planeta. Você também pode dizer que o planeta recebe a quadratura dos nodos. Essa casa, esse planeta, ele tem que ser incorporado, tá bom? A primeira vez que eu vi isso, era uma pessoa que tinha os nodos envolvendo casa 1, casa 7, e tinha a casa 4, tinha a lua na casa 4 em quadratura com os nodos. E ela tinha uma relação dificílima com a figura da mãe. A mãe tinha uma relação quase que persecutória com ela, muito ruim. E obviamente que isso transbordou para os casamentos. Agora, eu também queria colocar para vocês o seguinte: eu vi perguntas sobre nódo lunar norte da primeira casa, são os textos que eu estou colocando. O próximo texto que eu tenho que colocar é nódo sul em peixes, nódo norte em virgem na casa 1. Então, dá uma olhadinha nos textos, na parte de escritos que eu tenho, porque eu tinha prometido para vocês o tal curso que eu não tenho condição de dar, mas eu estou colocando no eixo casa 1, casa 7, nó do sul na casa 1, nó do norte na casa 7, vice-versa, com os 12 signos. Tanto que o último que eu escrevi foi nó do lunar sul em virgem na primeira casa e em peixes na casa 7. E agora eu vou ter que fazer o texto contrário. Nó do sul em peixes na casa 7, nó do norte em virgem na primeira casa. Vocês precisam ler ali, porque eu gosto de escrever. Aliás, quando eu digo que eu ainda não acertei os ponteiros desse canal, é porque quando eu fiz esse canal, quando eu resolvi investir no YouTube, foi porque eu queria me poupar de escrever. Porque eu escrevo muito, escrevo para Veja, São Paulo, é uma linguagem, para o Facebook tem que ser outra linguagem, e eu queria me poupar de escrever. E o que acabou acontecendo foi que eu não me poupei de escrever, porque o Facebook não, a tribo do Facebook não gosta de assistir vídeo. Então eu não consegui convencê-los de assistir os vídeos e de substituir o texto pelos vídeos. E aí eu criei um canal novo, criei um plus. Por isso é que eu comecei com uma intenção que mudou, uranianamente. Então eu acho que eu ainda preciso saber o que eu faço com esse canal, o que vai acontecer, se são playlists, se são lives, eu não sei. Eu acho que o ano que vem eu vou ter um pouco mais de tranquilidade para estar prestando atenção qual vai ser o formato, sei lá, se definitivo ou coisas novas que a gente possa fazer aqui. Muita gente perguntou sobre as sinastrias, e aí tem uma coisa que eu queria colocar para vocês, que eu vou jogar, mas pode usar o Vertex. Ele funciona muito, mas não funciona pouco. Funciona muito. Não teve um que eu testasse que não desse certo. Então, vocês podem usar sim. E aí me perguntaram se Mercúrio fazendo conjunção com a Vênus, quer dizer, Mercúrio de A fazendo conjunção com Vênus de B, se é bom. Lógico que é, porque existe uma sintonia, um respeito e um amor pelo diálogo. O diálogo é fundamental. Mercúrio, todos os planetas eu acho que são importantes. Inclusive eu queria corrigir
uma coisa, ou explicar melhor uma coisa que eu falei da última vez, que eu falei que o Sol era muito importante, mas eu não estou falando daquela coisa de que o Sol em Aquário combina com o Sol em Câncer, porque o Sol em Aquário não combina com o Sol em Câncer. Você vai ter que encontrar outras possibilidades de tradução, são dois signos muito diferentes, a menos que você consiga um canceriano que tenha uma lua expansiva, como em Sagitário ou em Aquário, ou até canceriano, mas a lua faz conjunção com Urano, recebe oposição de Urano, que aí é um chamado para estar entrando em sintonia com a vibração aquariana do Sol em Aquário da outra pessoa. O que eu quis dizer que o Sol era importante, porque eu acho que alguém me perguntou sobre Netuno, Vênus, Netuno, Trígono, Vênus numa sinastria, isso é muito pouco. E o resto? O Sol é importante, por exemplo, o Sol da pessoa A em conjunção com o ascendente da pessoa B. Isso é muito caloroso, assim como Júpiter de um em conjunção com o ascendente do outro. Isso também é muito motivador. É pouco para uma relação a dois. É bom para uma relação comercial e é bom para as amizades. E pode ser maravilhoso para uma relação a dois, mas tem que ter mais ingrediente. Alguém perguntou também se é legal duas luas próximas. Ainda que em signos diferentes, porque a lua é símbolo da harmonia doméstica. Você vai se apaixonar por alguém, você vai querer ser alguém perto de você, mesmo que se conjugue o acordo de morar em casas separadas para não cair na rotina. A lua é sempre símbolo de harmonia doméstica. Então, ainda que em signos diferentes, uma lua 28 graus de Touro fazendo conjunção com uma lua a 4 graus de Gêmeos ajuda muito, porque vai existir a possibilidade de integração e de um comunicado, de uma comunicação sobre o que é que realmente gostam de fazer dentro de casa. Na verdade, todos os planetas são muito importantes, porque você tem, com a Lua, você tem essa questão da emoção, das necessidades domésticas, da possibilidade de estar vivendo bem dentro de casa. Você tem a necessidade de Mercúrio pelo diálogo, do Sol por ser um planeta de destino, então a possibilidade de metas em comum. Juno, que é o asteroide que a gente usa para representar compromisso dentro da relação a dois. Marte, atração física, tesão, o planeta da conquista. Vênus é carinho, amor, bem-estar, estilo. Vênus de um parceiro em conjunção com ascendente, os eixos de ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu, casa 5, 7, 8 e talvez casa 4 também. Que mais? Saturno, compromisso, Júpiter, viagens juntos, expansão intelectual. E aí Urano, Netuno e Plutão, você pode ter aquele casal que gosta de estar sempre em grupo, o grupo de amigos é fundamental, isso pode ser de Mercúrio, isso pode ser de Urano. Com Netuno você pode ter uma sintonia espiritual, com Júpiter também. A Saturno, acho que eu falei, né? Compromisso e projetos de vida 2. Plutão é um pouco mais delicado, mas para a relação a 2, porque pode gerar briga, mas pode ser que um tenha transformado completamente a vida do outro. Enfim, o ideal, e eu já falei, poucos aspectos, não muitos aspectos, talvez 5 aspectos fortes e só, do que um ficar muito sensível ao outro. Agora, aquilo que vocês perguntam, quais são os planetas que podem trazer alguém, o planeta mais difícil por trânsito, até dentro do próprio mapa, para a vida afetiva é Netuno, porque pode ficar indefinido.
né? Você tem relações que nem começam. Tem a questão do platonismo, que eu abordei outro dia. Você pode virar enfermeira do outro, o enfermeiro da outra pessoa, se Netuno é um dos planetas mais fortes da sinastria, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É muito comum que os terapeutas, que os curadores, às vezes possam transferir para a vida amorosa essa coisa do cuidar do outro, e aí quando vê, tá cuidando, e na hora que o outro tá de pé e saudável, ele pula fora. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas Netuno, ele é muito indefinido. Eu tive uma pessoa uma vez que ficou bastante tempo sozinha, e quando ela quis dar abertura para a vida amorosa, o planeta era Netuno. Pois bem, ela conseguiu. Ela encontrou um rapaz que morava na frente da praia, morava em Santos, que era psicólogo, era músico nas horas vagas e tinha ascendente em peixes. E namoraram por muito tempo, mas eu falei para ela, quando eu vi, ela era uma pessoa difícil, ela era uma pessoa bem trancada para a vida afetiva, e tinha tido um casamento de muito tempo, e ainda era, ela ainda admirava um pouco o ex-marido, coisa e tal, ele ainda era a última referência dela, e uma referência muito forte, porque o sujeito era forte, em termos de personalidade, coisa e tal. E ela não era uma pessoa assim de muitos amigos, era uma pessoa que jamais usaria aplicativo para conhecer alguém, era bastante conservadora. E ela acabou encontrando, ela conseguiu vibrar o Netuno, que não é a coisa mais fácil do mundo, e aconteceu. Então, assim, mesmo Netuno na casa 7, ou mesmo o trânsito de Netuno, ele pode trazer alguém. Alguém representado por essa energia que é mais sutil. Você tem que tomar cuidado às vezes, porque se começar a perder muito tempo sem definição, corta, porque não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Mas é isso, eu acho que o mais importante, na verdade, nem é da astrologia, o mais importante é você tirar a ansiedade e a carência do meio do caminho, entendeu? Essa é a questão mais importante. Tira a ansiedade e a carência do meio do caminho, que rola, que acontece. Mas não fica trancado nem trancada também, né? Tem que ter um ponto médio ali, de dar espaço, de dar chance, mas de não deixar a carência fazer com que você não tenha critérios nenhum na escolha de quem vai ocupar esse espaço do teu lado, porque aí vem a pessoa errada e vai ocupar espaço e vai levar tempo da sua vida, e você vai ficar convencida de que nunca mais vai ter ninguém, e deu energia para quem não merecia. Eu não acredito que as dificuldades afetivas sejam símbolo de uma total, de um total fracasso na vida amorosa. Acho que a gente esbarra e pode demorar um pouco mais para encontrar uma pessoa legal. Tem que baixar um pouco as expectativas, no sentido de tirar as fantasias do meio do caminho, para construir uma relação verdadeira, mas ao mesmo tempo ter critérios, né? Tem algumas coisas que vocês não vão suportar, porque vocês querem relações saudáveis. Então, assim, todos esses planetas, na verdade, são importantes. Acho que o mais difícil de todos seria o próprio Plutão, na medida em que ele fala de uma transformação radical que um pode promover em relação ao outro. Ele fala das grandes paixões, quando você tem uma paixão que você fica completamente cego, obcecado, que você pensa na pessoa 25 horas por dia, que aquela pessoa parece que encarnou dentro de você, que ela está dentro de você. Isso é de Plutão, você fica tomado, parece que recebeu o espírito do outro, porque não consegue pensar em outra coisa. Isso é de Plutão. Tem que sair desse estado febril para conseguir construir uma relação verdadeira. Quer dizer, Plutão é o signo das paixões, mas nessa situação você não vai muito longe. A relação tem que sair um pouco desse quadro obsessivo, dessa paixonite que toma você, para conseguir se estabelecer como uma relação homoafetiva ou heteroafetiva
de companheirismo e de ingrediente de paixão, sim, mas outros ingredientes necessários como o diálogo e o reconhecimento, inclusive, das diferenças que podem ajudar o casal ao invés de serem problemáticas. É exatamente aquele que é diferente, que faz com que você fique fascinado ou fascinada, porque é absolutamente diferente e que pode fazer você feliz, entendeu? Eu vou tentar achar pelo menos mais algumas perguntas para fechar mais um bloquinho para o YouTube, tá bom? Super obrigada por ouvir.